Boa noite, professor. Meu nome é Caio Santana da Silva e minha colega de sala, Gabriele de Oliveira Carvalho, vamos apresentar hoje na matéria de eletrônica de potência a respeito do assunto de inversor de frequência e inversor de tensão. A Gabi ela vai começar introduzindo o assunto de inversor de frequência, logo após eu irei falar sobre o inversor de tensão e sobre como que ele está hoje em dia, né? A sua globalidade com os diversos autores, como exemplo, Manuel Castells. Agora eu vou passar a parte para a Gabi para ela começar o assunto. Olá, professor. Como o Caio acabou de falar, eu vou começar a falar um pouco sobre o inversor de frequência. Passa. Vou começar falando um pouco sobre sua história. Antes mesmo dele ser inventado, as pessoas pensavam: como eu vou fazer para acessar a passagem de energia dentro dele? Sei que eles conseguiram, fizeram experimentos, pesquisas, até que conseguiram criar um inversor de frequência. E com esse advento, muitas coisas foram possíveis, como, por exemplo, o não superaquecimento do motor com corrente contínua. E antes do inversor de frequência ser inventado, era meio que impossível realizar o controle de giro de motores elétricos trifásicos. Mas graças ao inversor de frequência, hoje isso é possível. Passa. O que é o inversor de frequência? Basicamente, ele é um equipamento eletrônico capaz de realizar com precisão a variação da velocidade de giro de motores elétricos trifásicos. E o seu nome é dado justamente pela maneira que ele funciona, porque ele realiza a mudança de giro de motores elétricos, dando a mim a possibilidade de manter a velocidade padrão do motor ou o valor mínimo ou máximo por ele que é suportado. Aí, o mecanismo também é conhecido por outros nomes no mercado, como, por exemplo, conversor de frequência, drive de velocidade variável, drive de frequência ajustável e entre outros nomes. Passa. Aí eu separei algumas das principais funções dele, variar a frequência da rede que alimenta o motor, e assim ele vai alterar a velocidade de rotação do motor, e essa mudança de frequência ela varia na faixa de 0,5 a 400 Hz. Outra tarefa que ele é responsável é manter o torque constante. Assim, não provoca alterações na rotação quando o motor ainda estiver com carga. E sem esse controle, o motor ele sempre iria girar em velocidade máxima e fixa. Aqui eu coloquei que ele também ajuda na economia de energia elétrica, mas é meio que um bônus. É um bônus que vem com ele a economia de energia. Passa. Aqui eu também coloquei um diagrama, é bem básico ele, de como é composto o inversor de frequência. Normalmente ele é composto por retificador, filtro, inversor, unidade de frenagem, unidade de disco, unidade de detecção, unidade de processamento. Aí ele também tem as rotações lá, como mostra no diagrama. E o circuito de controle, ele é responsável por controlar o circuito principal. Aí também temos o circuito retificador, que ele converte a corrente alternada em corrente contínua do circuito intermediário para suavizar a saída do circuito retificador. Aí tem o circuito inversor, que ele também vai reverter a corrente alternada em corrente contínua novamente. Aí também tem vários outros componentes que têm várias funções diferentes, mas eu falei as principais. Pode passar, Caio. Separei dois tipos de inversores de frequência e vou falar um pouco sobre cada um deles. O primeiro é o inversor de frequência escalar. Ele é um inversor baseado em equações de regime permanente. Sua lógica de controle é a manutenção da relação tensão por frequência constante. Esse modelo ele possui um desempenho limitado e ele é empregado normalmente em tarefas simples, como, por exemplo, o controle de parada e partida do motor, e também é utilizado na manutenção de velocidade de um valor constante. Eles podem ser usados em bombas, ventiladores e máquinas simples, que necessitam apenas da variação de velocidade e partidas suaves. Passa. O outro
é o inversor de frequência vetorial. Ele já é um dispositivo de controle mais complexo e ele possui um desempenho dinâmico maior. Ele utiliza algoritmos inseridos no software que alteram a relação entre tensão e frequência para ajustar o torque. O inversor de frequência vetorial, ele necessita da programação de todos os parâmetros do motor, como as resistências elétricas, indutâncias, correntes nominais do rotor e estator. O inversor de frequência vetorial é usado em aplicações que exigem grande nível de precisão, como, por exemplo, em elevadores, guinchos, máquinas e máquinas operatrizes, que esse tipo de aplicação ele vai demandar uma variação de velocidade, controle de torque, operações em baixas rotações e alta velocidade de resposta. Pode passar. Aqui está listado algumas das principais aplicações, como, por exemplo, é muito utilizado em ventiladores e exaustores, em bombas centrífugas e dosadoras, em laminadores, compressores, fornos de cimento, esmaltadeiras, máquinas de corte e solda e entre outros que estão listados aí. Pode passar, Caio. Eu escolhi uma aplicação para falar, que na verdade é um projeto, já faz algum tempo, acho que foi em 2018 que esse projeto foi feito. Eu falo um pouco sobre ele, que é os inversores de frequência em sistema de ar-condicionado central. Durante muitos anos, os sistemas de condicionamento de ar eles eram considerados de custo proibitivo e evitados ao máximo. Mas atualmente, com a expansão e a globalização da economia, o condicionamento de ar ele se tornou meio que uma parte dos projetos de engenharia civil em áreas onde há grande circulação de pessoas, como, por exemplo, shopping centers, supermercado, aeroporto, teatro, entre outros. Aí, nesses projetos de engenharia civil, o condicionamento de ar de grandes áreas torna-se meio que inviável a utilização de unidades de ar condicionado de janela, que é aquelas que servem normalmente só para quarto, escritórios, lugares fechados pequenos. Aí, em grandes áreas, a alternativa atual é a instalação de sistemas de ar-condicionado central, no qual ela possui características e equipamentos especificamente desenvolvidos para gerar grande quantidade de refrigeração, capazes de distribuir e proporcionar o ajuste do conforto para cada consumidor que vai estar dentro da instalação. Normalmente, esse aqui é um diagrama simples. Normalmente, o projeto de uma instalação de ar-condicionado central ele é realizado por empresas especializadas, que pode ser desenhadas de várias maneiras. Esse aqui é uma configuração básica do sistema centralizado de ar-condicionado, porque é mais fácil de eu explicar e o professor entender. Podemos notar que esse sistema de refrigeração ele utiliza basicamente motores elétricos e controladores. Nos sistemas convencionais, os antigos, os controladores de vazão, pressão e temperatura, eles vão comandar as válvulas ou os dampers de estrangulamento, desperdiçando muita energia elétrica. Aí que os inversores entram. Os inversores eles vão variar as velocidades dos motores de acordo com a minha necessidade. E ao eu reduzir a velocidade, os inversores proporcionalmente eles vão ter uma grande economia de energia, pois a potência absorvida pelas bombas, ventiladores e exaustores que estão na instalação são reduzidas ao cubo da redução de velocidade. Aí eu vou falar um pouco sobre o funcionamento desse sistema. Esse sistema que está ilustrado aí, como eu já falei, ele é bem básico, porém ele é típico de uma instalação de ar-condicionado central. O coração, entre aspas, desse sistema é a unidade chiller, a qual ela tem a função de produzir água gelada no circuito de saída, que ele também pode ser chamado de secundário. Essa água gelada ela é bombeada para as zonas consumidoras, que podem ser, por exemplo, quartos de hotéis, corredores de shopping center, esse tipo de coisa. Aí no consumidor é instalado as unidades Farcoil, cuja função é a de resfriar o ar do local. Aí o chiller ele é aquecido pela água de retorno e esse calor ele é então retirado através do circuito primário de água de refrigeração, que é interligado à torre de resfriamento através de bombas centrífugas.
Talvez possa ter ficado um pouco complicado, então eu vou explicar um pouco mais sobre alguns componentes. A torre de resfriamento, por exemplo, ela tem a função de retirar o calor gerado pelo chiller e nela os inversores são aplicados para variar a rotação dos exaustores de acordo com a temperatura desejada na água de retorno. Aí, com a utilização dos inversores, o circuito ele é simplificado e assim ele não vai necessitar de usar as válvulas de bypass ou do retorno de sistemas de partilha como chave compensadoras ou estrela triângulo. E nesse caso, os inversores eles vão economizar energia em até 30% dependendo do ciclo e das condições climáticas, que proporcionam um menor custo de instalação e também eles vão proporcionar um menor custo de instalação. E nesse sistema, nós também podemos ver as bombas de pressurização, que elas são utilizadas tanto no circuito primário quanto no secundário. E no circuito secundário, a pressão da linha ela vai variar de acordo com o número de consumidores. Aí, ao ser atingida a temperatura desejada pelo consumidor, a válvula de duas vias ela vai ser fechada, aumentando a pressão. E através do sensor de pressão, o inversor ele vai reduzir a velocidade do motor, mantendo a pressão na linha constante e assim economizando energia. Aí, como eu já falei também, tem os far covers, que eles são responsáveis por resfriar o local. E é tipo o último componente. Aí tem o ventilador lá nesse circuito, que ele vai puxar o ar aquecido do ambiente e vai forçar sobre a serpentina por onde passa água gelada, vai meio que forçar a refrigerar o ar. Aí o controle local de temperatura, ele pode ser feito através da variação de rotação do ventilador, através do fechamento da válvula de fornecimento de água gelada ao fan coil, ou das duas formas, dependendo da maneira que vai ser instalada. Os inversores, nos fan coils, eles são utilizados para variar a rotação dos ventiladores, tanto para o controle de temperatura, como para a circulação do ar. Isso vai depender do gosto do consumidor. A utilização dos inversores, eles também vão substituir os dampers, que eles servem para estrangulamento da vazão do ar, economizando assim mais energia. Pode passar. Vantagens e desvantagens do inversor de frequência. Aqui estão algumas vantagens, são muitas. As principais é a instalação simples, parametrização fácil, economia de energia, ele é fácil identificar falhas, substituição dos variadores mecânicos e eletromagnéticos, entre muitas outras que estão sendo citadas aí. Passa. Aí tem aqui um gráfico que está comparando sobre o consumo de energia versus vazão em um motor elétrico trifásico. Essa barra azul é quando é controlado por um inversor de frequência e de barra cinza é por qualquer outro método já existente. E é bem perceptível que a economia, que o consumo, na verdade, é bem menor. Passa. E aqui temos as desvantagens, que são bem poucas, que é o custo inicial relativamente alto, grande quantidade de componentes sofisticados que requerem técnicos especializados para manutenção e limitação do uso em sistemas de bombeamento de líquido com partículas em suspensão. É basicamente isso que eu tinha para falar sobre os inversores de frequência e agora eu passo a palavra para Caio. Olá, professor. Então, eu vou falar sobre o inversor de tensão, agora. Enfim, posso falar a respeito de uma coisa bem resumida mesmo, a respeito do inversor de tensão, que é falar sobre a sua finalidade e as suas características em si. Como você pode ver do lado direito da apresentação, temos um exemplo de inversor de tensão. E aqui do lado esquerdo, temos um pequeno resumo do que pode ser. Bom, ele é destinado logicamente a controlar o fluxo da energia elétrica, entre a fonte de tensão contínua e a carga em corrente alternada. E dentro dessa, você pode ver nessas duas entradas que ocorre uma diferença, Então, por um lado, entra uma fonte de tensão contínua e, por outro lado, entra uma carga em corrente alternada, monofásica ou polifásica. Bom,
ela vai ter também o controle dos níveis, dos valores eficazes da tensão e da frequência, como eu acabei de dizer, né? Mas ela vai depender da aplicação dela, né? Ou seja, onde vamos aplicá-la. Bom, então quais são as principais aplicações, né? Bom, pode ser no acionamento de máquinas elétricas, sistemas de alimentação ininterrupta, uma tensão alternada a partir de bateria. Pode também ser de um aquecimento indutivo ou de fontes chaveadas. Traduzindo, tudo isso que eu acabei de falar basicamente pode ser utilizado em sistemas fotovoltaicos, né, em sistemas eletrodomésticos, aqui como você pode ver. Bom, e os sistemas fotovoltaicos possuem baterias que, claro, armazenam energia que depois é convertido para a utilização onde quer que seja, na casa ou na empresa, né? As baterias elas vão receber, armazenar e, como eu falei, fornecer essa energia em forma de corrente contínua. Bom, e aí, o que o inversor faz com isso? O inversor ele converte a corrente contínua em corrente alternada. Ele também vai mudar o valor da tensão, né? Ele altera esse valor. E além disso, ele vai permitir que a energia armazenada em uma bateria ele vai alimentar aparelhos eletrodomésticos eletrônicos. Como você pode ter um liquidificador em casa, uma batedeira, né? Então são exemplos que a gente pode usar no nosso dia a dia e que tem, claro, um estudo mais aprofundado no nosso curso de eletroeletrônica. Bom, aqui são as referências bibliográficas do nosso trabalho e o que eu queria falar, né, antes de realmente acabar o nosso trabalho a respeito de como foi o desenvolvimento da eletrônica até hoje no mundo atual, né? Manuel Castells, ele fala muito a respeito disso, ele foi um grande estudioso a respeito dos componentes eletrônicos, a respeito da evolução da eletrônica, né, e de como que isso influenciou na nossa racionalidade, na racionalidade humana. E aí tem pesquisas que datam, né, hoje, atualmente, no caso, que falam a respeito de possíveis doenças que podem ter contribuído com isso, né? Possam ter aumentado, possam ter declinado. Grandes avanços também na tecnologia, imenso, né? A tecnologia comunicação, né, sobre o mundo. E aí o Manuel Castells ele traz os pontos positivos a respeito disso, ele também traz os pontos negativos, porque a gente sabe que tudo começou nos Estados Unidos, no Vale do Silício, e aí não foi algo homogêneo durante todo o mundo, porque existe a desigualdade social, mas foi algo heterogêneo, né? Ou seja, que ocorreu em diferentes partes do mundo que após diversas guerras ainda continuou são e salvo. E é isso, professor, com esse pequeno com essa minha pequena fala a respeito de como foi o avanço da eletrônica no mundo de hoje, espero que a gente possa se tornar seres mais críticos, mais reflexivos a respeito de como a eletroeletrônica pode nos ajudar, né? Pode nos ajudar até em qual ponto, não é verdade? Até em que ponto ela pode se tornar benéfica para a gente. E é isso, professor. Agradeço por você ter assistido até aqui e até mais.